Olá, a alegria de estar aqui com você e de compartilhar algumas páginas do livro Ecos do Oriente, volume 2, uma coletânea de artigos de respostas de William Quan Judge. Pergunta: qual é o significado e o alcance do termo fraternidade universal? O Judge responde: já ouvi falar de ira justa, de retirada adequada da simpatia e de punição para os malfeitores. Mas isso me parece antiteosófico e contrário à fraternidade universal. Os ensinamentos de Jesus e de Buda insistem no perdão e na compaixão eterna. Portanto, parece-me que, embora os egoístas possam infringir os meus direitos, devo perdoar imediatamente a ofensa, estendendo-lhes a minha compaixão pela sua perda espiritual e degradação. Ao insistir, por outro lado, os teosofistas ignoram uma lei da natureza bem conhecida pelos ocultistas, de que as posições mentais têm efeitos em todas as direções, causando distúrbios ou criando harmonia. Cada atitude punitiva, assumida por mim, atua tanto sobre o meu irmão quanto sobre mim mesmo, produzindo nele uma tendência a repetir o ato condenado e aumentando em mim quaisquer sementes do mal que eu possa ter. Embora pela minha ira justa, entre aspas, o que chamo de meus direitos sejam, no momento, protegidos e declarados, o efeito real e interior é ruim, e os resultados nesta encarnação, assim como em uma vida futura, são dolorosos. Cada vez que julgo e imponho uma sentença contra o meu próximo, atraio para mim certas influências bem conhecidas e poderosas que residem na parte da sua natureza que causou a sua falta. E assim, as minhas próprias falhas e tendências malignas são reforçadas. Buda disse: o ódio nunca cessa com o ódio. Esses direitos, que tanto nos preocupamos em proteger, são meramente autodeclarados. E não possuímos outros direitos além daqueles que o nosso karma nos concede. Outra pergunta: é verdade que não temos o direito de condenar os homens e devemos apenas condenar a sua conduta? Esta é a pergunta 93 do livro Ecos do Oriente, volume 2. O William Judge responde: primeiro, não consigo ver que, para treinar o senso moral, seja necessário praticar a condenação dos outros. Segundo, a necessidade de condenação nunca vai desaparecer se nos ocuparmos com tal prática, enquanto esperamos que o mundo se torne tão bom que não haja ninguém para condenar. Terceiro, parece-me ser uma doutrina nova e não teosófica que o nosso senso moral deva ou possa ser adequadamente cultivado através da condenação dos outros. A máxima citada na pergunta nunca foi concebida pelo autor ou autores para ser aplicada no Estado, mas exclusivamente para discípulos sinceros que se esforçam por seguir as mais elevadas regras de conduta. Somos tão propensos a condenar os outros e ignorar as nossas próprias falhas que os discípulos sinceros são ensinados, como disciplina, a cultivar o seu sentido moral, inspecionando as próprias falhas e deixando que os outros façam o mesmo por si mesmos. Mas quando a ocasião exigir condenação, que seja do ato errado. Isso não se aplica a um juiz ou a qualquer outro inquisidor, professor ou guia adequado. Isso destina-se exclusivamente àqueles que, acreditando que a nossa vida é tão curta que não restará tempo se nos ocuparmos com as falhas dos outros, preferem melhorar a sua oportunidade, purificando-se, limpando a sua própria porta, tirando a trave do próprio olho. Pois todos os sábios e praticantes do ocultismo declaram que, entre os fatos necessários a serem conhecidos, embora não admitindo em suas conclusões, está o fato de que,
Cada vez que um homem se entrega à condenação de outro, ele próprio é impedido por seu próprio ato de ver as suas próprias falhas, e que mais cedo ou mais tarde suas falhas aumentam. Se um estudante sincero acredita que isto é verdade, ele hesitará em relação aos outros e se ocupará com o autoexame e a autoconquista. Agora vamos à pergunta 61. Existe uma grande diferença entre karma e destino? Judge responde. Destino é a palavra inglesa aplicada a um karma tão forte e avassalador que a sua ação não pode ser neutralizada por outro karma, mas no sentido de que todos os acontecimentos estão sob o karma. Então todas as coisas estão destinadas a ocorrer. Os homens sempre descobriram que alguns eventos eram tão inevitáveis que, por falta de conhecimento da lei do karma, diziam: essas coisas estavam destinadas. Mas quando compreendemos o significado do karma, vemos que o destino é apenas a manifestação em ação de causas tão poderosas que nenhum ato nosso e nenhum outro tipo de karma poderia, de forma alguma, evitar ou modificar o resultado. Esta visão não entra em conflito com o que alguns chamam de decretos imutáveis do karma, porque esses decretos são o resultado de inúmeros fatores kármicos, cuja ausência, anulação ou adiamento de qualquer um deles alteraria o resultado suposto. Se, no entanto, imaginarmos que a nossa vida hoje é apenas o resultado do karma passado de uma encarnação anterior, cometemos o erro de acreditar no destino ou na sorte. Mas, como estamos a experimentar os efeitos do karma desta vida, bem como de muitas outras anteriores, segue-se que os acontecimentos na vida de um homem se devem ao equilíbrio das causas kármicas. Muito obrigado a você pela companhia. Até o próximo Cá Entre Nós. Porque na vida a gente quer se conhecer cá entre nós.